Você está pensando em investir em fundos imobiliários, mas não sabe por onde começar? Calma, que hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber antes de colocar seu dinheiro nesse tipo de investimento. Desde o que são os FIIs até como analisar os principais indicadores. Fica comigo até o final, que eu tenho uma dica bônus que vai te poupar de perder dinheiro logo no início. Bom, fundos imobiliários ou FIIs, eles são uma das formas mais simples de investir no mercado imobiliário, sem precisar comprar um imóvel físico. Você recebe aluguel todo mês, tem liquidez na bolsa e ainda pode começar com pouco dinheiro. Mas, apesar de parecer fácil, tem muito detalhe que o iniciante ignora. Isso pode custar caro. Pensa num prédio grande, com vários donos. Cada pessoa comprou uma partezinha. O fundo é esse prédio. Você, como cotista, é um dos donos. E antes de sair investindo, você precisa entender que existem vários tipos de FIIs. Cada um tem um comportamento diferente, paga rendimentos de forma diferente e se comporta de um jeito diferente no mercado. Bom, mas bora entender como cada um desses fundos funciona. Primeiro, é o fundo de tijolo. O que são esses fundos de tijolo? São fundos que investem em imóveis físicos, como shopping, galpões logísticos, escritórios, hospitais, faculdades. Como que eles geram renda? Através do aluguel desses imóveis. Um exemplo deles são o logístico, que pode ser o Galga 11, os de shopping, como o HGBS 11, os de escritórios, que pode ser o HGR 11, hospitalar, HCRI 11. E ele é ideal para quem quer previsibilidade de renda e gosta de ver o imóvel. O segundo seria os fundos de papel. Então, o que são esses fundos de papéis? Eles são títulos ligados ao setor imobiliário, como os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Como que eles geram a renda deles? Através dos juros pagos por esses papéis, que variam conforme a inflação e a taxa de juros. As vantagens são que geralmente eles têm rendimento mais alto, mas também tem um risco, porque esse rendimento varia bastante com a Selic, com o IPCA e com o risco de crédito. Dois exemplos é o KNCR11 e o MXRF11. Fundos híbridos. Então, o que são esses fundos? Eles são fundos que misturam imóveis físicos, que são os de tijolos, e os de papéis, e até os outros FIIs, né? Eles buscam aproveitar o melhor dos dois mundos, a estabilidade dos imóveis e a alta dos papéis. Um exemplo é o RBRF11, que mescla CRIs e fundos de tijolo. E tem também os fundos de fundos, que são os famosos FOFs. Então, o que são esses FOFs? Eles são fundos que investem em cotas de outros FIIs. As vantagens disso é a diversificação automática, mas a desvantagem é que eles possuem taxa de administração dupla, ou seja, a do FOF e a dos fundos que ele investe. Exemplos de FOF são o BCFF11, o FOFT11. Agora, as vantagens de se ter fundos imobiliários é a renda passiva mensal isenta de imposto de renda, o baixo investimento inicial, que a partir de R$10 você já pode comprar, a diversificação, mas tem os riscos, que são as vacâncias, a inadimplência, uma gestão ruim, a volatilidade do mercado. FIIs, eles pagam todo mês, mas isso não significa que é garantido. Um fundo, por exemplo, com 40% de vacância, já pode ter problema para te pagar os aluguéis. Então, calma antes de clicar em comprar. Analise bem. Bom, mas o que eu tenho que olhar antes de estar investindo? Você tem que estar olhando alguns indicadores, né? No tipo de FII, se é tijolo, papel, híbrido, FOF. Isso define o risco e a forma como o fundo gera renda. Por exemplo, segmentos de logística, shopping, escritórios, hospital, etc. Cada segmento ele reage diferente ao mercado. Por exemplo, os shoppings eles sofrem mais com as crises. Bom, um outro ponto seria a vacância. Parte desses imóveis que estão vazios ou sem gerar renda. Uma alta vacância ela pode comprometer o pagamento dos aluguéis. Um outro ponto seria o dividend yield. Quanto o fundo paga de rendimento em relação ao preço da cota? Isso ajuda a entender se o fundo paga bem, mas esse não é o único fator. Um outro ponto seria o P sobre VP.
se a cota está mais cara ou mais barata em relação ao valor dos imóveis. O P sobre VP é maior que 1, quer dizer que a cota está mais cara que o valor real dos ativos. E o P sobre VP menor quer dizer que ela está com desconto. Outro ponto seria a liquidez diária, ou volume médio de negociações diárias desse fundo na bolsa, né? Fundos com baixa liquidez são mais difíceis de se vender. Outro ponto seria o histórico de rendimentos, pagamentos passados dos fundos, mostra a consistência ou não dos dividendos, né? A gestão. Quem administra o fundo? Exemplos BTG, XP, Quínia. Gestoras boas tendem a manter fundos mais estáveis e transparentes. Se for um fundo com imóveis, onde ficam esses imóveis? Quais regiões? Qual a chance de ocupação e valorização patrimonial desses imóveis? Bom, um adendo seria com os fundos de papel. Fundos de papéis, eles podem parecer mágicos, com um dividend yield de 14%, 15%, mas cuidado, eles são mais sensíveis à taxa de juros e inflação, e os rendimentos podem variar muito. Agora, então, como começar na prática? Primeiro, escolha uma corretora. Use simuladores como Meus Dividendos ou Fundos Explorer. Comece com pouco, diversifique. Acompanhe as análises mensais do fundo que você está investindo. Você não precisa começar com R$1.000. Comece com R$50. R$50 você já compra até mais de uma cota, dependendo do fundo. O importante é entender o que você está fazendo. Bom, não invista só porque o fundo está pagando bem. Vá na transparência da gestão, consistência de pagamento e histórico. E sempre compare com outros FIIs do mesmo setor. Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo também se você já investe em FIIs ou está começando agora. Me conta quais são as suas maiores dificuldades nesse mundo dos investimentos, que eu posso trazer vídeos mais específicos sobre esses assuntos direcionados para você. Bom, então até o próximo vídeo.